Muito bem. Pessoal, a receita do bombom de pólen é muito simples, né? Existem várias na internet. Hoje, com essa facilidade da internet, existe a facilidade da gente procurar várias receitas, né? Mas existe uma coisa que eu queria, além das receitas que é simples, eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Eu criei abelha dentro da cidade e mesmo nessa época de florada, às vezes elas passam necessidade, a gente tem que ficar sempre de olho. E o que acontece? Eu comecei a seguir o conselho das pessoas, né? Se está faltando pólen, vamos fazer bombom de pólen. Se está faltando mel, vamos fazer xarope. Bom, basicamente, ontem o professor Davi, o professor Maurinho também já deixou explicado. O pólen é a alimentação proteica da abelha, né? E o xarope com açúcar é a alimentação, é o alimento energético. Só que a gente pegar o pólen desidratado, simplesmente comprar um pólen desidratado, misturar com mel e colocar para a colônia, dá certo também. Só que a gente sabe que as abelhas, assim que ela entra com o pólen e deposita no pote, elas processam aquele pólen, né? O Maurinho deixou isso bem explicado para a gente. Não passa a ser mais pólen, já é um pão de pólen, né? Ou chamado saburá. Ali ele foi enzimado, então existem algumas enzimas, bactérias que deixam aquele pólen na condição ideal para elas poderem fazer o alimento larval e se alimentar dessa proteína. Então, além do pólen desidratado, a gente precisa de sempre pegar um pouquinho de pólen da colônia, desse pão de pólen da colônia, para misturar no pólen desidratado e aí sim fazer o bombom de pólen. E eu mesmo, de qualquer forma, eu fiz isso e minhas abelhas não aceitavam, não comiam esse bombom de pólen. E com isso não evoluía, né? Não ficava uma colônia forte. E eu falei, mas o que eu estou errando? Será que o meu pólen é ruim? Será que eu estou errando alguma coisa na receita? E a gente pensa o quê? Bom, se está faltando pólen, vamos dar pólen. Aí eu colocava lá 5 bombons de pólen, 6 bombons de pólen. E aí eu comecei a prestar atenção que isso era um erro. É interessante que tenha o pólen na colônia constante, mas não esse tipo de pólen, o bombom, mas não em excesso. Elas não pegavam aquilo, elas rejeitavam. Então eu comecei a fazer o seguinte, uma das coisas que eu comecei a ter sucesso na aceitação e na evolução da colônia. 1 ou 2 bombons de pólen no máximo, colônia forte tudo bem, 2, colônia mais fraca sempre um bombom de pólen. Assim que você vê que ela está terminando aquele, você vai entrar com outro. Está terminando aquele, entra com outro. Nunca dá exagero para elas, porque elas não vão pegar, elas vão rejeitar. Aí aquilo... Se a colônia estiver fraca, começa a surgir outros problemas. Por exemplo, tem uns besorrinhos que a gente chama de... na verdade, fugiu da minha área, eu não tenho certeza, mas acho que quase todos os besouros têm essa nomenclatura ou alguma da família, né, de coleópteros. Então eles fazem parte da colônia. Só que se a colônia estiver desestabilizada, a população deles aumenta enorme, eles ficam muito populosos dentro da colônia, e aí as abelhas passam a ficar desorientadas com isso também, e eles consomem muito esse bombom de pólen. Então não é legal a gente colocar em excesso. Vai colocando conforme a tua colônia vai comendo, vai se alimentando desse bombom, você acrescenta outro. Vai terminando aquele, você acrescenta outro. Eu comecei a fazer isso, começou a dar certo para mim. Quando a gente fala de alimentar assim com bombom de pólen, é esquisito, porque você fala, poxa, não está legal, né? Você vai ficar judiando da abelha, você vai estar num lugar ruim, você vai ficar criando abelha num lugar ruim. Às vezes eu penso isso comigo. A gente cria, eu gosto de paixão, é por isso que a gente não desfaz. Então, já que você quer e você gosta, você tem que dar essa condição para ela. Cuida do teu animal, cuida desse bichinho, entendeu? Já que você está com ele, dá essa condição para ela. Se não tem, você vai ter que fazer. A receita basicamente é simples. Eu vou fazer aqui para vocês. Eu trouxe um pouco de pólen desidratado, que eu compro, igual a professora comentou aqui. Eu compro em Rio Preto mesmo.
Eu gosto de misturar um pouco de pólen silvestre com o de coqueiro. O de coqueiro ele é mais adocicado, elas aceitam mais. Mas por conta das proteínas eu gosto de misturar. O que a gente faz? Depois desse pólen desidratado, o interessante é a gente triturar ele, deixar ele uma farinha. Porque se a gente for misturar esse pólen aqui a granel assim, desidratado com o mel, ele não fica uma consistência bacana. Então você tritura ele, dá um jeito lá, às vezes eu fico lá brigando com o liquidificador, alguma coisa lá, mas tenta deixar ele um pozinho, mais fino possível, né? Não precisa ser tão fino, mas não deixa assim a granel ficar ruim para a gente conseguir enrolar. E eu lembrando dessa história do pólen, de qualidade, isso, eu fui fazer contar uma história para vocês, é interessante, até queria saber como é que é feita essa seleção, os professores que não tem conhecimento nenhum de aves. Eu estava, há um ano mais ou menos, eu fui espalhar umas armadilhas no sítio de um amigo que tem uma mata lá, e aqui em São Paulo é só cana, né? Tem aquela mata e em volta cana. E aí depois que eu terminei, eu estava andando assim pelo carreador, e aí eu vi, tinha aquele monte de torta de filtro, de cana. E estava um tempo chuvoso, assim, mais úmido, e aquele zum de abelha. Zum de abelha, eu fui lá chegando perto, aí aves, né? Tinha aves. E algumas com a patinha carregada de pólen, laranjinha, coisa mais linda. Eu falei, nossa, ela está catando pólen da onde aqui? Aí eu fui chegando mais perto daquela torta, aonde estava mais úmido, formou um fungo, um bolor, alguma coisa, não sei dizer o que, acho que um fungo. Desse tom de cor, alaranjado, amarelinho, e estava cheio de aves coletando aquilo ali. Não estou dizendo que é ruim, aquilo pode ser benéfico para ela tira alguma coisa dali. Talvez é por falta da natureza, ou talvez ela encontrou algum recurso ali. Mas aí fica a minha dúvida. Esses coletores de pólen, a abelha passa apertadinha e cai aquele pólen ali na gavetinha. O que eu conheço é isso. Aí depois o apicultor vai lá fazer o processamento, a limpeza. E aí eu fiquei pensando, rapaz, quer dizer que essa abelha está entrando com esse fungo, não sei o que era, um fungo, um bolor ali da torta de filtro, entrando na caixa. Pensou se tem um coletor de pólen, como que é feito? Aí eu pergunto para os professores, como que é feita a limpeza depois? Eles conseguem distinguir esse fungo, esse material que ela coletou ou não? Isso vai para o pólen também? Como que a gente consegue saber se... Pode pro pólen. Existe uma seleção que faz que é o olho. O que a abelha coletar como pólen e cair no coletor, ele vai lá, o apicultor, o produtor, ele vai fazer uma seleção daquilo, olhando, passando por equipamento, fazendo ventilação para poder outras impurezas sair, vai passar pelo processo de secagem, né? E se tiver coloração do pólen, se tiver aquilo ali, ele vai junto. Agora a questão de fazer bem ou não, isso é um outro contexto, só análise laboratório. Mas possivelmente vai junto, é igual a questão que eu falei para vocês, do Ita lá em Cambuí. O pólen dele muito bom e vem junto pequenos grãos de própolis, o que torna aquele pólen melhor ainda. Tá joia? Mas então é isso, pessoal. Como o Rony colocou, às vezes não é maléfico, né? Não vai trazer um prejuízo para a saúde. Mas é engraçado porque quando a gente pensa na qualidade, a gente não sabe realmente o que a abelha carrega, né? No nosso caso aqui em São Paulo, que não existe mais mata nenhuma, né? Quase poucos recursos, então tem essa situação. Então sempre procurar comprar pólen de uma fonte confiável, né? Pólen para a gente se alimentar. E se você se alimenta desse pólen, é desse que você tem que dar para a tua abelha também. Bom, então o que eu faço? Triturei. Aqui eu já misturei o pólen triturado com o saburado. Já está pronto aqui. Não é trazer liquidificador aqui, minha parte, vou fazer uma bagunça aqui. E aí eu vou fazer agora então a mistura desse pólen com mel. Em alguns casos eu pego esse pólen ainda seco assim, eu dou uma umedecida, água mineral, coloco um pouquinho de água para dar uma hidratada e depois eu faço o bombom, tá? O processo do bombom é esse, é simples. E a dica que eu queria
devia ter passado para vocês, quando for alimentar essa, não dê em exagero. Coloca um bombom, conforme vai consumindo, coloca outro. Não coloca 5, 6 bombons, ok? Eu vou fazer aqui então, bom, sempre que for mexer, mão limpa, lavem as mãos, sempre a melhor higiene possível, tá? E qual a quantidade? Tem algumas receitas na internet que eles colocam lá, para tantos quilos de pó, tantos meio quilo de mel. Eu não faço assim, eu vou fazer ao olho. Eu coloco um pouco de pólen, derramo uma colher de mel, se ficou muito, faltou mel, eu coloco mais, até ele chegar na consistência pastosa. Tá bom? Vou fazer aqui, não sei se vai dar para todo mundo ver, mas se quiser chegar aqui perto, depois a gente pode fazer de novo, ok? Interessante, pessoal, é ter uma colher para cada. Aqui eu estou com uma colher só para pegar o pólen, pegar o mel. Não vai perder a qualidade do mel, mas se você não quiser misturar, né, uma colher para o mel, outra para o pólen, que aqui sempre vai um pouquinho de pólen no mel. Não que isso vai estragar o mel, tá? Eu estou usando de apis, mas pode ser de abelha sem ferrão. Tem gente que usa o xarope mesmo, com água e açúcar, mas eu prefiro usar o de apis. Geralmente sim. Algumas ou outras são mais resistentes, mas geralmente aceitam bem. A maioria, é muito difícil ter uma rejeição. Então eu coloquei uma colher só aqui, eu vou misturar e vamos ver como que vai ficar a consistência. Era bom ter misturado já com a colher antes de pôr na mão, para não ver o carro. É difícil agora, Só uma parêntese. A abelha marmelada e a abelha mandaguari, elas produzem muito pólen. E quando você tem duas marmeladas, duas mandaguaris no seu meliponário de manga-saia ou de suboca de renda, de melípono, né? Você tem esse pólen pronto nessas colmeias de mandaguari e de marmelada. E quando eu fiz o meu experimento de mestrado em Viçosa, eu pegava esse pólen da mandaguari e colocava nas colmeias fracas de manga-saia e mandaguari. Direto nos potes, cortava com a faquinha, né? E é a mesma coisa do bombom de pólen. Então, é uma forma mais econômica, mais prática também, né? Pode ser utilizada essa alternativa. A abelha mandaguari e a marmelada. No caso da marmelada, que não põe o pólen nos potinhos, igual o das melíponas, aí sim tem que amassar e fazer o bombom. Mas mandaguari não, você só recolhe os potes prontos, né, de pólen e transfere. Funciona muito bem também. Até melhor. Eu considero melhor. Se você puder, se você tiver a mandaguari, qualquer escapo trigônia que tenha quantidade de entrada, tem bastante reserva de pólen, é melhor do que isso. Elas aceitam melhor ainda. Professor, esse bombom de pólen serve para toda espécie de abelha? Para toda espécie de abelha. A apis também adora isso daqui. A gente usa esse bombom de pólen para reforço de colônia fraca e para divisão. Para matriz é muito difícil você, só se você quiser fortalecer no inverno para fazer uma divisão depois, aí ela é bacana. Mas é mais para colônia fraca, para divisão.
Mas se você tiver a condição que o professor Davi falou, é melhor do que esse. Esse pólen da mandaguari já é pronto, fermentado, é excelente. Ó, aqui faltou pólen, tá brilhoso, tá grudento ainda. Eu vou colocar um pouquinho, mas já tá legal. Já não gruda na mão, né? Ó.